A eleição de 22 vai confrontar um ex-presidente e um atual presidente. 2 mandatários máximos da nação, 2 presidentes da República. É interessante que quando a gente vê isso, parece que se apagou da memória do brasileiro o governo Temer e o governo Dilma. É como se eles não tivessem existido. As pessoas só lembram do governo Lula, do governo Bolsonaro. E são esses 2 projetos que vão estar em confronto em 22. São os 2 maiores líderes da história política recente e ambos têm parcelas expressivas do eleitorado, um eleitorado fiel. E aí não há espaço para uma terceira via dentro desse cenário. O Moro desistiu da candidatura à presidência da República, que era uma candidatura que também não tinha decolado. Então o presidente acaba tendo uma visão do jogo que ninguém tem, absolutamente ninguém tem. E o que ele acaba falando acaba se confirmando. Eu me lembro no dia que o Moro ia pedir demissão, quando houve a exoneração do Valeixo, e eu tinha tido uma conversa com o Moro pela manhã bem cedo, e a conversa foi muito ruim, e eu cheguei, presidente, olha, eu tive uma conversa com o Moro, e na verdade o que eu tinha pedido ao Moro é que ele pensasse no Brasil, que a gente estava vivendo um momento de crise sanitária, era necessário deixar a vaidade de lado, e não era possível que a gente não arrumasse dentro da Polícia Federal um excelente quadro que trouxesse ali também, que tivesse uma confiança do presidente da República, e a resposta foi extremamente negativa. E quando a gente falou presidente, olha, por que você não conversa com o Moro? Ele vai sair falando coisas que eu acho que ele não deve falar, e isso vai ser ruim para o senhor, vai trazer um desgaste. Acho que ele está aí pensando alguma coisa politicamente para frente. O presidente disse, não esquenta a cabeça, não vai a lugar nenhum. Ele queimou a largada. Então, o presidente tem uma visão do jogo que é extraordinária, assim, ele tem uma sensibilidade política, tem uma intuição, tem um faro. Nós estávamos inaugurando a ponte do Abunã, fica na ponta do Abunã, na divisa, né, de Rondônia com Acre. A ponte é toda em Rondônia, mas é necessária para quem acessa o estado do Acre. O estado do Acre, durante anos, décadas, viveu isolamento, ou seja, para você chegar no Acre, você tinha necessariamente que pegar uma balsa para atravessar o Rio Madeira. E essa travessia custava caro, um caminhão ia pagar R$200 e levava às vezes 5, 6 horas de fila para ingressar na balsa e fazer a travessia. Um empresário, um dono de concessionária do Acre ficou muito feliz e levou algumas motos para a ponte no dia da inauguração. E o presidente viu aquelas motos, subiu na moto, me botou na garupa dele e nós fizemos umas 3 travessias da ponte, obviamente sem capacete, sem nada. E aí, quando a gente terminou a última travessia, eu confesso que eu estava morrendo de medo, a ponto de partir para a baixaria e agarrar o presidente pela cintura. Quando a gente terminou a última travessia, ele saiu da moto, virou para mim e disse assim, Capita, que ele me chama de Capita, porque eu também era capitão do Exército. Qual vai ser a notícia? Eu digo, presidente, a notícia vai ser que a gente atravessou a ponte sem moto, sem capacete. Ele falou, exatamente, a notícia vai ser essa. Nós atravessamos a ponte sem capacete. Só que eles vão falar da ponte, eles vão falar da inauguração dessa obra, que levou décadas, e do contrário ninguém ia falar. Se atravessou uma recessão brutal na Argentina, né, que subtraiu exportações industriais brasileiras, se atravessou o desastre de Brumadinho, se atravessou a crise do Covid, se atravessou a crise hídrica, se está atravessando a guerra da Ucrânia, né, e com todas essas crises, o governo aprovou reformas para o mercado, manteve uma trajetória de consolidação fiscal, está gerando emprego, o Brasil vai crescer e a popularidade dele está em alta. Qualquer outra pessoa que tivesse atravessado as mesmas crises, com a mesma oposição sistemática da mídia, teria derretido. O Bolsonaro não derreteu, era um fenômeno. Uma eleição é um confronto de pessimismo e otimismo, de medo e esperança. As pessoas estão com medo, porque elas perderam poder aquisitivo, porque a inflação está corroendo os salários, porque o preço do combustível está alto. E aí, quem é o culpado? É o mandatário da vez. Ninguém vai lembrar que teve uma guerra da Ucrânia, que teve uma crise do Covid, que nós temos uma inflação que boa parte é internacional. Ninguém consegue perceber isso. Você transfere a responsabilidade ou o seu temor e coloca na conta do mandatário da vez. E aí ninguém vai fazer racionalmente o confronto de projetos.
olha só, nós caminhamos na direção de uma economia de mercado, nós aprovamos reformas importantes. Ninguém vai pensar que nós aprovamos o marco do saneamento, que nós tínhamos 30 milhões de brasileiros sem acesso à água potável e 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto, e agora nós aprovamos, e ano passado você contratou os primeiros 50 bilhões de reais em projetos de saneamento. Ninguém vai levar em consideração que você fez 143 leilões de infraestrutura e contratou 836 bi de reais em investimentos que vão se materializar nos próximos anos. Ninguém vai levar em consideração que você aprovou a autonomia do Banco Central, que você aprovou a lei das falências, o marco das startups, a lei das agências. Isso passa em branco. E, de repente, você absorve um discurso que é: vou interferir na mídia, vou governar com MST e MTST, vou interferir nos preços da Petrobras, vou implodir a reforma trabalhista, vou voltar ao imposto sindical, né, vou implodir o teto dos gastos. Esse é o confronto que está na mesa hoje. E aí, que escolha que nós vamos fazer? Porque o que a gente tem que perceber é que o caminho que nós trilhamos vai nos dar futuro. E se a gente não tivesse passado por essas crises, os dados apontavam, até março do ano de 2020, que nós cresceríamos em 2020 alguma coisa perto dos 4,5%. A arrecadação estava mostrando isso. Quem é que vai levar em consideração que nós estamos vivendo um momento, por exemplo, de transição de economia marrom para economia verde, que está faltando semicondutores, que o mercado internacional se desorganizou? Não, vamos botar na conta do mandatário. Se a gente não tiver capacidade de explicar isso, a escolha de projeto pode ser